tarde, tudo bem com vocês? Na aula de ciências de hoje, nós iremos fazer a página 230 e 231 de começo, ok? Então, olha só, conhecendo os animais, capítulo 4 do ano letivo e capítulo 2 dessa apostila. Então, olha só, quando a gente vê esse título, Conhecendo os Animais, que retrato o livro traz para nós? Aparentemente, o retrato de uma fazenda, não é mesmo? Então, olha só, conseguimos observar as ovelhas, as galinhas, o cavalo, a vaca. Conseguimos também observar que tem uma onça aqui embaixo, uma serpente, um gavião. Então, também conseguimos observar a diferença do quê? De animais domésticos com animais selvagens. Então, como que a gente consegue observar a diferença entre esses dois animais? Os animais domésticos, eles têm um maior convívio, um convívio próximo ao ser humano. Então, por exemplo, cachorro, gato, passarinhos, entre esses outros tipos de animais que conseguem ter o convívio próximo ao homem. Já os animais selvagens são os animais o quê? Que são livres na natureza. Então, eles não estão acostumados com a presença do homem, com a presença do ser humano. Os animais de criação são, por exemplo, a vaca, o cavalo, a galinha. Então, esses animais são animais de criação. Mas, já os animais selvagens, por exemplo, o gavião, a cobra e a onça, eles já não têm o convívio bom com o ser humano, ok? Olha aqui para começar. Nesta fazenda, quais são os animais que convivem bem com o ser humano? Então, o que a gente consegue ver? Quais são os animais que convivem bem com o ser humano? Então, vamos ver. Me ajudem aí. A ovelha, a vaca, quem mais? O cavalo, as galinhas. O homem está aqui mexendo nas abelhas, né? Contudo, as abelhas, ele precisa ter um traje específico, pois só assim ele consegue ter esse convívio de homem com a abelha. Se ele for só ele, sem esse traje específico, as abelhas vão picar ele, ok? Vão ferroar ele. 2. Há algum animal que oferece risco a outros animais da fazenda? Então, ó, quando a gente observa essa imagem, olha só como que está a onça. Aparentemente, olha só, ela tá pronta para atacar. E olha só a carinha dessa ovelha aqui, só observando a onça, né? Então, a onça, ela tá querendo se alimentar das ovelhas, não é mesmo? E olha aqui a cobra tá olhando as galinhas também estão observando ela, porque ela tá pronta para picar as galinhas. Então, esses dois animais podem estar apresentando risco para esse meio da fazenda. 3. Se você fosse o dono da fazenda, o que faria para proteger seus animais? Então, me conta aqui, ó, no vídeo, o que você faria se você fosse o dono dessa fazenda? Que ideia você teria para proteger esses animais aqui dentro, desses animais selvagens que podem machucá-los ou até comê-los? Então, uma coisa que nós precisamos pensar é que nós não podemos matar os animais selvagens para amenizar ou para tirar o problema.
nós temos que lidar com eles. Então, ao invés de matá-los, qual ideia nós conseguiríamos pensar para proteger esses animais? Conta aqui no vídeo para Pro. A página 233, 232, 333, nós iremos fazer após, porque é para pessoalmente formar trios e ter uma desenvoltura pessoalmente. Página 234. Como a ciência classifica os animais? Nesta aula, você vai descobrir como a ciência classifica os animais. Então, olha só. Os cientistas procuram características para organizar os animais em grupos. Os mamíferos, por exemplo, geralmente têm o corpo coberto de pelos e produzem leite para alimentar seus filhotes. Já os peixes conseguem respirar embaixo da água e a maioria deles não tem o corpo coberto de escamas. Então, olha só, temos as aves possuem penas e bico e põem ovos em ninhos. Então, olha elas aqui. E aqui do lado as aranhas têm 8 patas e não têm antenas. Uma coisa legal para eu falar aqui para vocês é que a aranha não é considerada um inseto. Por que, Pro, que ela não é considerada um inseto? Porque a aranha, ela possui, as aranhas têm 8 patas e não têm antenas. Já o inseto, ele tem 6 patas, então ele tem até 6 patas, um par de antena e podem possuir asas ou não. Então, ela não é considerada nessa classificação um inseto, ok? Então, olha só, lendo aqui embaixo. O problema é que nem sempre as características externas de um animal servem para a classificação dele. Então, vamos ler lá no nosso glossário classificação. Maneira de organizar as coisas e os seres vivos em grupos, com base em alguma característica em comum. Então, voltando aqui. O tubarão e o golfinho, por exemplo, são parecidos, mas não são classificados no mesmo grupo. O tubarão é um peixe e o golfinho é um mamífero. Isso ocorre porque a ciência não classifica os animais pela aparência, mas sim pelo grau de parentesco. Os golfinhos são parentes mais próximos dos cachorros, dos humanos e dos ursos de qualquer peixe. Então, tá vendo que o golfinho, ele é mais próximo do cachorro, do urso e do humano do que de qualquer outro peixe no mar. Então, olha só aqui a legenda. O número e a organização dos ossos na nadadeira de um golfinho e no braço de um humano são semelhantes. Então, olha só a nadadeira de um golfinho e o braço de um humano. Vocês estão vendo algum osso ou alguma característica em comum deles? O que vocês acham? São parecidos ou não são parecidos? Então, vamos aqui para a página 235. E como os cientistas descobriram isso? Observando as outras características dos golfinhos, como o esqueleto, o modo como respiram, como cuidam dos seus filhotes, todas parecidas com as dos mamíferos. Os cientistas classificam também grupo dentro de grupo, grupos dentro de grupos. Assim, dentro do grupo dos mamíferos, temos o cetáceos, baleias e golfinhos, os primatas, macacos e humanos, os felinos, gatos, onças, leões, etc. E os canídeos, cães, lobos, raposas, etc. E muitos outros. Animais do mesmo grupo são considerados sempre parentes mais próximos que os animais classificados em outros grupos.
Então, o que a gente consegue entender daqui? Que dentro do grupo mamíferos tem essas divisões. Então, o que acontece? Os animais dentro dessas divisões de mamíferos, eles são considerados mais próximos do que os animais de outro grupo. Então, para vocês entenderem melhor, a Pro vai dar o exemplo que a gente viu na página anterior. Então, por exemplo, o golfinho que ele disse, ele está considerado aqui no grupo, cetáceos. Então, ele tá dentro do grupo mamífero, dentro dessa característica, dentro desse grupo. E aí, por isso que ele é mais próximo do cachorro, do urso e do homem do que perto de qualquer outro peixe, porque o peixe já é um outro grupo. Estão entendendo? Coloca aqui no comentário do vídeo para eu ter uma noção se vocês estão conseguindo acompanhar. Então, olha só a legenda. Os felinos são um grupo de mamíferos. Então, olha aqui, alguns exemplos que o livro trouxe pra gente, ok? Então, olha só, atividades. As figuras abaixo representam um grupo dos mamíferos, dos cetáceos e dos golfinhos. Indique qual dos arranjos representa melhor a classificação desses grupos pela ciência. Então, tá aqui várias. Então, prestem atenção nesse exercício. Imaginem, para a gente conseguir fazer ele, vocês vão imaginar o quê? Que a bolinha azul são os mamíferos, a roxa são os cetáceos e a amarela é o golfinho. Então, vamos reler o enunciado. As figuras abaixo representam o grupo dos mamíferos, dos cetáceos e dos golfinhos. Então, temos 3. Indique qual dos arranjos representa melhor a classificação desses grupos pela ciência. Então, o que acontece? Mamífero é o grupo principal, igual a gente viu aqui em cima, Os cientistas classificam também grupos dentro de grupos. Assim, dentro do grupo dos mamíferos, temos os cetáceos. Então, imagina o grupo dos mamíferos e dentro dele tem os cefáceos. Então, uma outra bolinha dentro dele. E aí, dentro dos cetáceos tem os golfinhos. Então, os cefáceos são as baleias e os golfinhos. Então, qual representação representa melhor? Qual jeito representa melhor? O A ou o B? Que é essa ideia. Então, qual representa melhor? O que tá um do lado do outro ou realmente o que tá mostrando que, mamíferos é uma bolinha maior, o roxo é o menor e o amarelo é o menorzinho? O A ou o B? A resposta correta é o A, porque é exatamente o que a Pro falou, lembra? Que o mamíferos, pra gente imaginar que o mamífero é o azul, o roxo é os cetáceos e o amarelo são os golfinhos. Então, é como se fosse... Quem aqui já brincou com aqueles copinhos? Tem lá no Jardim 1 e no Jardim 2 também, que eles vão se encaixando um dentro do outro. É exatamente essa classificação que a ciência traz. Então, tem o copo maior, dentro do copo maior entra um outro que cabe nele, outro que cabe nele, outro que cabe, outro que cabe, outro que cabe, e assim vai subindo. Ok? 2. Indique as características que ajudam a classificar o morcego como mamífero. Então, quais são as características para ser um mamífero? Então, vamos aqui na página 234, peguem o marca-texto de vocês, que a gente vai grifar aonde que ele fala as características do mamífero. Então, é aqui em cima, A Pro vai ler o parágrafo todo.
Os cientistas procuram características para organizar os animais em grupos. Os mamíferos, por exemplo, geralmente têm o corpo coberto de pelos e produzem leite para alimentar seus filhotes. Já os peixes conseguem respirar embaixo d'água e a maioria deles tem o corpo coberto de escamas. Então, ó, grifem aí, ó. Os mamíferos geralmente têm o corpo coberto de pelos e produzem leite para alimentar os seus filhotes. Então, a gente vai voltar aqui para 2. Indique as características que ajudam a classificar o morcego como mamífero. Então, para ele ser mamífero, ele precisa ter o quê? Pelos e produzir leite. Então, tem alguma dessas características aqui? Asa, não é pelo nem leite. Visão, não é pelo nem leite. Leite sim, é uma característica de mamíferos. Pelos, sim, é uma característica de mamíferos. Tamanho, não. E cauda, também não. Então, o leite e os pelos são características do mamíferos, ok? 3. Os caracóis e os polvos são classificados no mesmo grupo, os dos moluscos. O que isso significa? Então, ó, por que eles são, os dois são caracterizados são classificados dentro do grupo moluscos? Porque os dois são parentes próximos e têm características em comuns. Então, ó, o caracol e o polvo, ele tem as características em comuns e por isso eles estão classificados dentro desse grupo. Então, uma coisa importante pra gente lembrar é que os animais que são considerados próximos e com características em comuns, eles são do mesmo grupo, eles fazem parte do mesmo grupo. O animal não vai fazer parte do mesmo grupo se ele não possuir características em comuns e não ter, assim, um parentesco próximo, ok? Então, essa foi a aula do dia de hoje. Um super beijo para vocês e até mais!